Olá, está no ar mais uma edição do Trajetórias. O convidado do programa de hoje é o advogado Alberto Rindeburgo Fetter, que é cidadão honorário de Porto Alegre desde dezembro do ano passado. Seu Alberto, muito obrigada pela presença aqui no Trajetórias. Obrigado por ter vindo nos dar entrevista aqui. Seu Alberto, a homenagem ao senhor foi proposta pelo vereador João Carlos Nedel, que é do Partido Progressista, reconheceu a sua trajetória aqui na capital gaúcha. O senhor é natural de Lages. O que significa para o senhor esse título de cidadão de Porto Alegre? Bom, esse título, em primeiro lugar, significa, eu creio que, como eu disse no meu discurso de aceitação da homenagem, que foi uma homenagem à própria justiça, né? Que eu tinha um grande sonho, que era de me tornar cidadão de Porto Alegre. E assim eu citei o próprio Martin Luther King, que diz que I have a dream, né? Eu tenho um sonho, e o meu sonho se concretizou, em me tornando cidadão de Porto Alegre. O senhor veio para cá na década de 70, justamente para estudar Direito, né? Como é que foi essa passagem lá de terras catarinenses aqui para a capital gaúcha? Bom, eu nasci em 1949, no dia 2 de junho, em Lages. E ainda com tenra idade, eu, junto com a minha família, eu fui para Farroupilha. E em Farroupilha que eu passei praticamente toda a minha infância e concluí também os meus estudos iniciais e depois em Caxias do Sul, no Colégio Cristóvão de Mendonça, que foi essa passagem, né? Depois, em 1970, eu chego a Porto Alegre para prestar vestibular. E eu passei no vestibular da Faculdade de Direito da URGS, concluí o curso em 1975 e me dediquei já às atividades jurídicas, especialmente na Justiça Federal, onde eu fui um dos fundadores, inclusive, do Serviço de Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se, bem na verdade, que naquela época os defensores dativos ainda nem recebiam honorários, que era um fato singular. Não recebiam. Era um trabalho gratuito. Essa é uma marca da sua trajetória enquanto advogado, né? Essa questão da assessoria jurídica gratuita. Sim. E também, paralelo a isso, trabalhos sociais aqui em Porto Alegre. Sim, muitos. Eu me dediquei, por exemplo, ao problema do meio ambiente, eu fui da comissão de decantação das bacias, né? Da terceira perimetral também, já escolhido naquela época pela comissão da própria igreja, da Igreja Nossa Senhora da Paz, que naquela época eu atuava bastante na Igreja da Paz, né? Depois eu passei a atuar na Igreja do Perpétuo Socorro, mas eu participei de vários empreendimentos e tudo, né? Com outros membros também da Chácara das Pedras e das Três Figueiras, nessa bendita das bacias de decantação, uma obra muito questionada na época e que ainda hoje é questionada, mas parece que algum resultado prático houve de tudo isso. Essa é outra característica muito marcante da sua trajetória e que foi inclusive comentada na sessão solene do seu título de cidadão honorário de Porto Alegre, que é a fé cristã e a atuação sobre ela, né? Como é que o senhor chegou a esse tipo de atividade? Ele acompanha desde criança? Como é que o senhor decidiu, sim. paralelo à sua carreira jurídica, isso é uma atividade nisso? que foi desde o início, desde o começo, né? Por exemplo, em 1997, eu fiz uma histórica visita a Roma para participar da beatificação do João Batista Scalabrini, que foi um grande evento que as irmãs scalabrineras me convidaram, e ali começou já em Porto Alegre a minha grande atividade em relação à minha participação na Igreja Católica. Como também participei de outras atividades, né? Muitas atividades que podem ser enumeradas. Participei do coral da Igreja da Paz também. Eu sempre gostei muito de atividades artísticas e isso me levou a participar de várias outras atividades também naquela época. Isso vem de família, seu Alberto? Eu creio que sim, porque toda a nossa família, já mesmo em Farroupilha, o meu avô foi um dos fundadores da cidade, né? A minha mãe foi a primeira vereadora
o que é um fato assim singular, né? Naquela época, em 1961, mamãe já foi eleita vereadora. E o meu pai já era um líder político também naquela região. Inclusive ajudou a eleger vários prefeitos de Farroupilha. Ele gostava muito de política, era a grande paixão dele, né? Além do comércio, a política absorveu ele durante largo tempo. O senhor não herdou essa veia política? Não. Mas continuo com a minha veia comunitária e de auxílio aos outros cidadãos e todos, né? Especialmente no nosso bairro, hoje em dia, por exemplo, eu participei muito da Machap, enquanto ela existiu, né? E também da Associação dos Moradores das Três Figueiras, que eu ainda participo ativamente, né? Sempre colaborei. Tem questões muito até questões pendentes da cidade que seguidamente são trazidas aqui na Câmara Municipal, tanto da Chácara das Pedras quanto das Três Figueiras. Sem dúvida. Agora, seu Alberto, se essa veia da fé cristã, da atuação na igreja, o senhor foi mais por esse lado do que vem de família, como é que o senhor descobriu que direito era a sua vocação? Bom, eu acho que em grande parte eu devo isso ao meu irmão também, né? Que ele já era advogado e eu via nele assim um grande modelo, né? E eu gostava do direito. Desde pequeno, as atividades jurídicas sempre me fascinaram. E eu acho que foi uma coisa importante, né? Porque vários membros da família também se dedicaram ao direito, outros também tiveram outras finalidades, outras profissões, mas o direito sempre foi uma das coisas que mais me fascinou em toda a minha vida. Alguma área específica? Falamos antes de assessoria jurídica gratuita, como é que o senhor começou a se envolver com esse tipo de atividade? Sim. Eu praticamente comecei a advogar na Justiça Federal, na assistência judiciária gratuita, como eu havia te referido. Naquela época, inclusive, os defensores não percebiam honorários, o que era uma coisa muito estranha, né, para o momento, porque agora todo mundo é pago. Para um recém-formado é preocupante também, né? Lógico, sem dúvida. Mas as coisas mudaram, né? Agora todos são remunerados, temos tabelas aprovadas pelo próprio governo que nos pagam, né, pelo trabalho exercido, mas na época é interessante, né? Inclusive eu citei no meu discurso uma funcionária, a dona Neuza Arcilda de Negre, que foi uma das fundadoras, né? E os juízes, que eu me recordo quase todos, que eu trabalhei com eles, né? Uma grande parte deles já faleceram, tem alguns vivos ainda. Teve o ministro João César Leitão Krieger, que era de Cachoeira do Sul, uma pessoa maravilhosa, o ministro José Nery, que está vivo, que foi presidente do Supremo, também grande amigo da família, né? O doutor José Espero de Sanseverino, também que foi o diretor da Santa Casa, e o doutor Evandil Fagundes, uma pessoa de saudosa memória. Pois é, o senhor citou aí várias pessoas que lhe influenciaram, com certeza, citou antes Martin Luther King também, que usou no seu discurso. Quais foram as suas influências, tanto teóricas quanto mais pessoais, assim, que lhe formaram enquanto pessoa e profissional? Eu creio que eu sempre me preocupei pelo próximo. Eu acho que era uma coisa, esse ideal de solidariedade e de convivência humana sempre foi uma coisa assim fascinante, né? Porque eu sempre gostei muito também de história, geografia e de relações humanas. Por exemplo, as ondas curtas sempre foram uma das minhas paixões, além da numismática e da filatelia. Eu sempre me preocupei assim com o mundo como um todo, né? E todas as realizações. Eu sou, por exemplo, um amante da paz e do meio ambiente nato, desde pequeno. Consegue juntar todos esses interesses na sua atuação profissional? Exatamente. Inclusive, eu consegui, em 2004, uma coisa que era muito difícil na época, um selo postal comemorativo em homenagem ao centenário de nascimento do cardeal Dom Vicente Scherer, que na época era uma coisa difícil. Não é fácil se conseguir um selo postal. É um verdadeiro drama no Brasil. O senhor se considera obstinado para essas coisas? Sempre. Todos os anos eu participo da relação dos filatelistas e requeiro vários selos. Agora mesmo estou requerendo um selo que eu gostaria muito que saísse em homenagem à Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, pelos 242 anos da fundação da Câmara, o que seria uma justa homenagem para a nossa Câmara de Porto Alegre. Com certeza. Pelo seu pioneirismo
em vários assuntos, como, por exemplo, em relação a problemas de mobilidade urbana, de transportes, né? E ela foi sempre partidária assim, de coisas novas, diferentes, como, por exemplo, ressuscitaram o padre Landel de Moura, que era uma figura que estava esquecida e que foi praticamente ressuscitada. E outra coisa muito importante que eu acho é o movimento da consciência negra, que é um hiato assim, importantíssimo. Eu sou, por exemplo, favorável àquele feriado que está se discutindo tanto agora e que deveria haver uma solução, eu acredito, para que fosse feito esse feriado como uma homenagem a todos os afrodescendentes do país. Nada mais justo do que isso. É possível perceber, conversando com o senhor, que o senhor realmente tem um interesse de cidadania sobre os vários assuntos que lhe cercam. Nesse sentido, como cidadão, qual o senhor considera a sua principal conquista até agora em Porto Alegre? A principal conquista? Puxa, aí é um pouco difícil, né? Mas eu acho que foi todo esse meu trabalho assim, de integração nessas associações e colaboração exatamente com as atividades urbanas, como eu já havia até ressaltado antes, né? Sobre a mobilidade urbana, problemas de trânsito, os problemas assim, locais nos nossos bairros e as pequenas conquistas que foram sendo obtidas passo a passo. O senhor acredita que essa atuação, esses passos que às vezes parecem de formiguinha, assim, dos moradores dos bairros, realmente fazem a diferença nas grandes ações da cidade? Fazem, eu acredito que sim. Eu acho que é muito importante. Se todos pudessem colaborar um pouco mais com o bem comum, eu acho que os resultados seriam ótimos. Né? É que às vezes as pessoas são meio acomodadas em relação a isso. Mas o bem comum às vezes exige muito sacrifício pessoal também. E para ti compartilhar e contemporizar, por exemplo, as atividades profissionais e as atividades em relação à solidariedade, bem comum, são meio difíceis, até concordo. Mas sempre se consegue um tempinho para tudo na vida. O senhor lida bem com isso na sua vida pessoal? Dividir os tempos? Como é que é isso no dia a dia? Não, eu acho ótimo. Tenho tempo para tudo, graças a Deus. Às vezes me falta tempo, é verdade. Mas eu acho que é importante. A gente tem que pensar em tudo. Cada coisa tem o seu momento certo e adequado na vida. Essa formação cidadã, um pouco política, imagino que tenha vindo de casa, né? Seus pais, como tinham essa influência, quais foram os principais valores que o senhor lembra, assim, que desde pequeno, valores políticos de formação cidadã que lhe passaram? Sim, o meu pai, por exemplo, era uma pessoa assim, muito honesta, muito correta. Ele gostava assim, que os filhos dele e os membros da família pautassem exatamente pelo exemplo dele, né? Eu acho que o exemplo do meu pai e da minha mãe foram coisas decisivas na minha própria vida. O senhor imagina, assim, a sua vida nesse estágio, agora, após o título de cidadão de Porto Alegre, tendo deixado alguma espécie de legado, tanto para a sua família quanto para as pessoas que convivem com o senhor? Sim. E eu acho que agora eu, por dever e obrigação, tenho que trabalhar mais ainda por eles e pelos porto-alegrenses, já que me concederam essa distinção, esta honra, né? Eu acho que eu tenho que trabalhar um pouquinho mais ainda para cada um. Quais são os seus planos agora? Quais são os projetos atuais? Bom, agora eu sei. Eu vou continuar a colaborar, né, com esse espírito solidário que eu sempre tive, né, em relação a melhorias na nossa cidade, tudo, né? Todos os problemas que nós tivemos, eu vou trazer ao conhecimento das autoridades e para ver se nós conseguimos umas soluções para eles. O senhor falou de alguns grandes projetos que ocorreram na cidade nessas últimas décadas, mas desde 1970, com certeza, a cidade mudou muito e o senhor foi acompanhando isso. O que mais lhe marca, assim, em relação a Porto Alegre de hoje e a Porto Alegre de quando o senhor chegou aqui? Bom, Porto Alegre de hoje é uma realidade totalmente diferente, né? Veja bem, né? Só o problema do trânsito, que é uma questão assim muito delicada. Eu me lembro que quando eu cheguei não era tão complexo e tão difíceis, por exemplo, os percursos e as vias, as ruas, o congestionamento. Era muito mais fácil, por exemplo, de eu chegar a tempo em todas as minhas audiências, no meu trabalho, na minha atividade profissional. E agora é muito mais complexo. Isso é verdade, né? Devido ao número de carros e congestionamentos e o problema do trânsito e tudo. Mas, por outro lado, sempre há uma renovação em tudo que nós fizemos, né?
e que se faz na vida? Eu acho que tem muitas coisas boas, muito bom. Por exemplo, o que eu acho assim notável é a preservação do meio ambiente. Em relação a isso, nós sempre tivemos assim praticamente alguns aspectos de vanguarda em todo o Brasil, não só no Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem uma das primeiras leis de proteção ao meio ambiente. Exatamente, né? O Beto Meste nesse ponto foi ótimo, ele trabalhou muito. Eu me lembro de quando eu trabalhei em várias comissões aqui, ainda no tempo do vereador Beto Meste. Como era bom e como era agradável. Bom, do mesmo partido do vereador que lhe concedeu. Sim, exatamente, eu me recordo. É uma relação que o senhor tem assim, com o Partido Progressista também, de muitos anos? O senhor mantém relações com vários partidos? Eu mantenho relações com todos os partidos. Como é que o senhor... Não, quanto a isso não. Nunca foi filiado a nenhum? Nunca partiu para essa atuação? Não. Eu me dou bem com todos os partidos, todas as alas de todos os grupos. Importante atuar, essa atuação Eu comunitária. acho que a atuação e o trabalho que é importante. Agora, do aspecto da sua atuação no âmbito judiciário, né? O senhor já representou a OAB também em vários momentos importantes. O senhor acredita que o acesso à justiça hoje, desde o tempo que o senhor começou a fazer esse trabalho, ele está de fato mais facilitado para a população? Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque hoje tu tem vários órgãos que tratam dos interesses das pessoas, quer dizer que o acesso foi muito facilitado. A gente verifica, por exemplo, desde o Supremo até os outros tribunais superiores e os juízes singulares também, hoje tu tem acesso direto até aos juízes e tudo, não? Que é uma forma assim, muito democrática, muito transparente de efetuar e concretizar a justiça. Uhum. Politicamente, o senhor acha que isso já teve um impacto, eu digo, na formação da cidadania mesmo, já que o senhor participa de tantas associações e tem esse contato direto, isso aumentou também a participação das pessoas ou ainda é um desafio que os cidadãos de Porto Alegre, por exemplo, precisam... Não, eu acho que os cidadãos de Porto Alegre, por exemplo, são muito politizados. Eles já atingiram um nível assim, excepcional em relação à justiça, por exemplo, e às demandas. Deve ser, sem dúvida, uma das populações mais politizadas de todo o país, eu acredito. Eu vejo isso pelo dia a dia, né? Pelo meu trabalho e pelo exercício da própria profissão. Uhum. Tem ainda algum grande sonho na sua vida que o senhor gostaria de realizar? Ou para o senhor ou para Porto Alegre, já que tem essa relação tão íntima com a cidade? Ah, bom, quem não tem sonhos, né? Sonho sempre existe, né? Por exemplo, algumas melhorias em relação ao trânsito, que é uma questão muito delicada, a construção do bendito metrô, que tanto falam, seria uma coisa interessante, eu acredito. Imagino que é uma história que o senhor ouve, assim, desde a década de 70, mais ou menos. Exatamente, mas seria uma coisa boa para Porto Alegre, eu acredito, a construção. Apostaria nessa ideia. Pois é, seria uma coisa boa, eu acredito. Como todas as grandes capitais europeias que eu visitei, né? Uhum. Tu vês que o metrô é um dos elementos assim básicos para a mobilidade urbana. E eu acho que nesse ponto Porto Alegre deveria ter um metrô. Uhum. Deveria. Bom, viagens é um dos seus interesses. Sim. O senhor gosta bastante de viajar, já viajou bastante, continua viajando bastante? Sim, sempre viajo. Eu acho que uma das coisas mais importantes na vida é viajar, porque tu aprende assim o contato com outros povos ou outras civilizações, né? E tu vê as realidades e a cultura deles, e tu aprende assim a respeitar os outros povos e ver como é que eles também se posicionam dentro do contexto todo da economia, da cultura, e como é que eles sabem também resolver os problemas. Aí tu pode adquirir conhecimentos deles para aplicar também no nosso país, é uma coisa importante, né? Isso, imagino que o senhor já tenha feito diversas vezes. Sim, uma viagem que eu fiz, por exemplo, para a Alemanha, eu fiquei maravilhado com os sistemas alemães, né? Em relação, por exemplo, ao problema já da coleta do lixo, que era uma coisa muito importante, né? E que, a posteriori, muitas daquelas experiências europeias foram aplicadas aqui também. Uhum. Foram aplicadas. Agora, por exemplo, se questiona também muito o problema dos helipontos.
Me parece que é um projeto do vereador Nedel. Sim. Não sei se já foi votado. Não, ainda não. Ainda não, né? Pois é, isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa muito importante. Todas as cidades europeias, praticamente as grandes cidades, já disciplinaram a matéria. E é uma coisa importante. O senhor vai para o mundo sempre com um olhar em Porto Alegre, então Lógico, não consegue... o que eu acho Seu coração não vai. O que eu acho importante é o seguinte, né? Eu adoro a Europa, os Estados Unidos, a África, a Ásia mais ainda, o Japão, a China, mas eu acho que a melhor coisa do mundo que existe, na verdade, é o Rio Grande do Sul e Porto Alegre e Farroupilha. São as melhores coisas do mundo, para mim. Para dividir o coração entre Porto Alegre e Farroupilha. Sim, exatamente. Seu Alberto, o senhor falou antes, o senhor mora na Chácara das Pedras, tem essa relação com o bairro Três Figueiras também. O seu lugar em Porto Alegre, qual é um lugar que o senhor considera assim o preferido? Um lugar preferido? Tá. Bom, eu acho maravilhoso o Jardim Botânico. O Jardim Botânico é um local maravilhoso. Assim como também o Parque da Redenção. São locais assim maravilhosos. Importantes, né? Porque é da natureza. A natureza está ali de uma forma exuberante, né? E eu acho que não tem coisa mais linda do que a natureza. Não tem. Tá certo. Para a gente encerrar, seu Alberto, gostaria que o senhor deixasse um recado para os outros, talvez futuros cidadãos de Porto Alegre que venham a receber o mesmo título que o senhor e os que já são, sobre a sua expectativa para o futuro da cidade. Não, eu acredito que Porto Alegre, apesar de todos os problemas, é uma cidade que ainda vai nos dar grandes alegrias, tanto agora como no futuro, né? Lógico, temos que resolver uma série de problemas em relação a trânsito, deslocamentos e problemas, mas nós vamos resolver, com o passar do tempo, todos esses problemas serão resolvidos, acredito eu, né? E aí nós teremos uma cidade melhor ainda para se viver. E nada de se aposentar, nem como cidadão, nem o senhor vai continuar trabalhando pela cidade. Ah, sim, logicamente, sem dúvida. Até o fim dos meus dias. Tá certo, seu Alberto. Muito obrigada pela participação aqui no programa Trajetórias. Eu agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode rever este e outros programas lá no nosso blog, é tvcamara-pors.blogspot.com, e você pode também acessar a nossa página no Facebook. Mais uma vez, obrigada pela audiência e até o próximo programa.